Bom dia, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Ok, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos estudar, continuar os nossos estudos sobre os tempos verbais. Nós vamos seguir a página do livro, do nosso livro didático, a página 88, não é? Reflexão sobre o uso da língua, outros tempos do modo indicativo. Nós já explicamos o que seja o modo indicativo, não é? É quando você indica uma ação verbal certa, não é? Que não há dúvida. Por exemplo, aqui o tempo muda a gente, então não há dúvida nenhuma. Se houvesse dúvida, seria o modo subjuntivo. E se for uma ordem, né, ou uma solicitação, um pedido, a gente chamaria de modo imperativo, tá bom? Nós vamos estudar os novos tempos verbais lá da página 88, né? Nós vamos estudar o tempo presente para então vermos o futuro, não é? Do presente e o futuro do pretérito. Então vamos ver aqui, tá? O que é o tempo verbal? O tempo verbal é o momento em que a ação acontece. Esse momento pode ser passado, não é? Pode ser presente e pode ser futuro. Essa ação pode ocorrer num tempo passado, pode ocorrer no tempo presente e pode, não é, prever essa ação para um tempo posterior, que a gente vai chamar de tempo futuro, não é? Então vamos ver aqui. Esse tempo nós temos uma ação que é dita no momento da fala, não é? Quem fala, o narrador, a pessoa, né? Primeira pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então a primeira pessoa do singular, o eu, é que a gente vai chamar de o falante. Então o momento em que esse falante estabelece a linguagem, ele então estabelece um tempo dessa ação verbal. Então nessa ação, o tempo, né? Iniciando os presentes, o presente, nós temos uma ação dita no momento da fala, não é, que vai estabelecer então esse tempo do verbo. Então a flexão desse verbo, não é? Nós temos o singular e o plural. No singular nós temos a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa. Então, observemos então as terminações verbais, não é? Então, eu mudo, não é? Tu mudas, ele muda. Nós mudamos, vós mudais e eles mudam. O que é que a gente observa aqui? Observemos que a base do verbo não mudou. Então, todo verbo que a gente chama de verbo regular, isso é um verbo regular, não é? Ele não muda essa base, que a gente vai chamar de radical. Então, quem vai flexionar para estabelecer a pessoa que está falando, a pessoa a qual o verbo está se relacionando, ela vai mudar somente essa parte final, né, que a gente vai chamar de desinências verbais. Então, eu mudo, não é? Primeira pessoa. Segunda pessoa do singular, tu mudas. E a terceira pessoa, ele muda, não é? Primeira pessoa do plural, nós mudamos. Vós, segunda pessoa, mudais, não é? Esse ais, mudais. E a terceira pessoa do plural, eles mudam. Então, aqui nós temos qualquer verbo chamado regular, que seja um verbo da primeira conjugação, não é? Mudar. Esse mudar é um verbo da primeira conjugação. Isso nós já estudamos, não foi? Da primeira conjugação. Se fosse da segunda conjugação, seria ER, por exemplo, o verbo vender. E da terceira conjugação, IR, por exemplo, o verbo partir. Então, o verbo mudar é um verbo da primeira conjugação.
são. Então, é assim que ele vai flexionar. Qualquer verbo da primeira conjugação vai flexionar dessa maneira, sendo, claro, um verbo regular. Verbos regulares são aqueles que mantêm a mesma base, que a gente vai chamar de radical. Tá bom? Por exemplo, se fosse o verbo andar, ando, andas, anda, andamos, andais e andam. Ou seja, ele mantém-se a mesma base, super simples, não é? Bom, aqui nós terminamos os novos tempos verbais com o verbo no presente do modo indicativo. Vamos seguir, não é, em outro videozinho agora, mesmo com os tempos do futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Ok? Muito obrigado e até daqui a pouco.